Minha gente, hoje a palavra é sobre propósito. Para cumprir o propósito, será que existe uma regra básica? Todo mundo quer chamado de receber, de ganhar algo. O chamado de Abraão era um pouco diferente. O chamado de Abraão era sempre de deixar algo, abrir mão de algo. E é isso que eu quero falar hoje. E o versículo referência é em Gênesis 12, onde diz assim: Ora disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação, e a ti abençoarei, e a ti engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Quando Deus faz essa promessa para Abraão, de multiplicar a descendência, de abençoar ele, será que tudo isso aconteceu assim, no estalar de dedos? Com um passe de mágica? Será que foi tão fácil? Abraão sempre teve que deixar algo. Ele teve que deixar a tua terra, a tua família, abrir mão de algo para cumprir o propósito de Deus. Então, comigo e você não é diferente. Para a gente cumprir o propósito que Deus tem em nossas vidas, nós temos que deixar algo, abandonar algo. Seja coisas do passado, feridas, pessoas, terra, a nossa zona de conforto, que muitas vezes nos confronta, a nossa alma cretina, que sempre tem a nos convencer do contrário. Ah, não vou hoje não porque tá chovendo. Não vou na igreja hoje não porque tá chovendo, tá fazendo frio. Tá isso, tá aquilo. Então a nossa alma cretina, ela sempre tem a nos convencer do contrário, para você sair do foco, do propósito. Então nós temos que sempre abrir mão de algo, e o que eu acredito que seja mais difícil é abrir mão da nossa zona de conforto, onde a gente se sente bem, sabe? Onde a gente consegue se situar. Toda vez que a situação é contrária, que algo nos confronta, nós estamos fora da nossa zona de conforto. E é justamente nesse momento que você é provado, para poder ser aprovado. Quando Jesus faz o convite para Pedro, Jesus faz o convite para ele para deixar de ser pescador de peixes, para virar pescador de homens. Pedro não era um simples homem. Ele era um empresário de sucesso, ele tinha um barco, ele era pescador. Só que Jesus faz um convite para ele ser além de pescador de peixes. Ele se tornar pescador de homens, salvar vidas. E certamente isso aconteceu. Em Atos 3, nos revela que quando ele sobe ao templo, na porta do templo, já tem um paralítico. E de cara, Pedro já coloca em prática tudo que ele aprendeu com Jesus. Ele diz para o paralítico: Não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus. Então o paralítico firmou os pés. E ali vidas foram curadas, vidas foram salvas. Então Pedro deixou de ser pescador de peixe para se tornar pescador de homens. Então, quando a gente deixa algo, a gente alcança algo. E assim vai a nossa vida. Cada vez que você deixa, você ganha algo. Então, o que nós temos que deixar? Nós temos que deixar a nossa natureza carnal, a nossa alma cretina, aquilo que nos convence do contrário, de tirar os olhos do foco, do alvo. E, gente, tem um detalhe. Toda vez que nós revelamos a Cristo quem Ele é, Ele nos revela. Quando Jesus pergunta para os discípulos quem Ele é, Pedro, na sua ousadia, diz: Certamente tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus retribui a Pedro dizendo: E disseste com verdade. E eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus chamou Pedro de pedra, de homem forte, e ali estava edificando a tua igreja. Então ele não chamou Pedro de pedra por pouca coisa. É porque ele sabia quem Pedro é. A personalidade dele forte, a resistência que ele tinha e o que ele poderia fazer. E mesmo com todos os problemas de Pedro,
Jesus entende. Ele entende quem eu sou, quem você é. Muitas vezes nem nós mesmos nos entendemos, mas Jesus te conhece antes mesmo de você expressar o que você está pensando. Ele sabe o que está no seu coração, o que você pensa. Ele sabe os seus planos. Então, Jesus, mesmo assim, mesmo conhecendo você, conhecendo a mim, a nossa natureza carnal, ele nos ama. Então, como não amar esse Jesus? Como não amar esse homem que, mesmo sabendo o meu interior, mesmo sabendo o que eu estou pensando, antes mesmo de falar, ele me ama. Então, o convite é simples que ele faz: nega a si mesmo e siga-me. Não é algo tão difícil. Eu ouvi uma pregadora falando uma comparação que eu achei muito interessante. Quando ele fala para você negar, quando fala para Pedro negar a ele mesmo e seguir ele, gente, não é uma coisa tão difícil, sabe? É como se ele estivesse pedindo para você trocar R$ 20 em uma Mercedes. Você está trocando algo simples por algo valiosíssimo. Você está trocando seus R$ 20 por uma Mercedes. Não estou falando financeiramente. Estou comparando. Vejo o valor de R$ 20 e vejo o valor de uma Mercedes. Então, negar a nós mesmos é como se tivesse nesse valor de R$ 20. E seguir a Cristo é esse valor da Mercedes e muito, muito além. Então, não é algo tão difícil. É algo que continuamente fazemos todos os dias. Temos que fazer todos os dias, negar nós mesmos. Deixar algo para cumprir algo. Deixar algo para ganhar algo. Então é isso. O chamado de Abraão não foi tão fácil assim. Ele teve que deixar tudo. Mas ele foi uma bênção. A descendência dele foi multiplicada como a areia da terra e as estrelas do céu. Então é isso aí. Não é só receber, nós temos que deixar. E o que que eu tenho que deixar para cumprir o nosso propósito com Cristo?